Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens Kardecistas. Eu sou o Moacir e este é o 5º vídeo da série de estudos do Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu lembro a todos vocês que a série de estudo do Livro dos Espíritos ela é exclusiva aqui do YouTube, tá bom? Essa semana a gente vai finalizar o estudo da introdução. Nos últimos 4 vídeos nós vimos, toda a introdução do Livro dos Espíritos, ou seja, nós traduzimos ali os principais pontos, os mais importantes, aqueles que a gente precisa prestar atenção para entender o Livro dos Espíritos. Agora, a gente finaliza a parte de introdução com o 5º episódio, que são os prolegômenos. Prolegômenos, uma palavra tão difícil e tão incomum, que a gente não encontra no nosso dia a dia, mas significa um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. Então seria o equivalente a uma introdução ou um prefácio, melhor dizendo. Então, para que a gente estude esses prolegômenos, eu vou lendo alguns trechos e explicando para vocês o que significa cada um deles. Mas é o resumo, da introdução de tudo que a gente vai estudar nas mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando a causa que os produz, a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem, ou seja, de nós mesmos, Assim é que foi revelada a doutrina espírita. Ora, para todos nós é muito claro que um objeto inanimado não produz um resultado inteligente sem que haja uma inteligência associada a ele. Um lápis, por exemplo. Um lápis é um objeto inanimado, ou seja, ele não tem espírito, ele não tem alma, ele não tem nada além da sua construção física que o anime. Ele não tem inteligência própria. Para que um lápis produza conhecimento, produza uma obra artística, como por exemplo um desenho, produza conhecimento produzindo um texto, que vai esclarecer as pessoas a partir de um ponto, a partir de alguma coisa que as intriga, é preciso que uma inteligência esteja associada a ele. Então, para que um lápis produza um desenho, uma obra artística ou um texto, por exemplo, precisa que uma pessoa escreva com esse lápis, ou desenhe com esse lápis. Só que o que a gente precisa compreender é que todos nós somos espíritos, e não um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos e, na atual encarnação, temos esse corpo que vocês estão vendo aqui. Então, para que um lápis, como aconteceu no início do espiritismo, das manifestações espíritas lá por volta de 1850 e poucos, é preciso que um espírito anime esse lápis, que pode ser um espírito encarnado como nós, ou um espírito desencarnado. Mas é importante que a gente entenda que o lápis não vai escrever sozinho. Não é um fenômeno paranormal. É um fenômeno natural. É um espírito produzindo conhecimento
e se comunicando. Tanto faz se esse espírito está encarnado ou desencarnado. Somos todos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, como eu acabei de falar. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. É importante que a gente entenda que o espiritismo ele foi codificado, né, a partir da publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Mas as manifestações espíritas, né, as manifestações dos espíritos, ela não começou a partir da década de 1850, quando Allan Kardec começou a reunir material, estudar e receber comunicações de diversos centros, de centenas de centros por todo o mundo, de milhares de médiuns, né, para compor, codificar, escrever e organizar o Livro dos Espíritos. Manifestação de espírito desencarnado sempre aconteceu. Aconteceu em todas as épocas da humanidade. Só que em outras épocas era tratada de outra forma. Quando, por exemplo, né, Saulo, que depois veio a ser Paulo de Tarso, né, um dos principais apóstolos do cristianismo, talvez sem Paulo, sem São Paulo, o espírito Paulo de Tarso, né, sem ele a gente não tivesse nem o cristianismo como a gente tem hoje. Ele foi o grande divulgador da palavra de Jesus. Agora sim, que entendamos o seguinte, como que a gente chama a revelação que Paulo de Tarso, que na época era Saulo, teve na estrada de Damasco, recebendo uma comunicação de Jesus? E Moisés, quando recebeu as tábuas da lei de Deus, grafadas numa pedra? São manifestações espirituais. Aí a gente está falando de duas, muito em particular, né? A gente está falando de uma manifestação vinda de Deus, né? Como nos conta o Velho Testamento, ou de Paulo de Tarso, quando recebeu uma comunicação de Jesus, né? Perguntando para Paulo, por que me persegues? Não começou no Espiritismo, começou muito antes, sempre houve, sempre teve. Desde que um homem esteve encarnado, que sempre teve. O que aconteceu é que a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a partir dos estudos de Allan Kardec, do seu método científico de organizar o Livro dos Espíritos a partir de centenas de centros espíritas, de milhares de médiuns, de centenas de milhares de mensagens, que o Espiritismo ele foi codificado, ou seja, organizado. E ele só foi organizado nessa época porque já estava nos planos de vir pra gente essa comunicação a partir do Livro dos Espíritos, e porque a humanidade precisava estar evoluída o suficiente para conseguir entender o que significa, né? O que significam essas comunicações. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, quando a gente pega uma comunicação dessa, que foi publicada em 1857, e compara com o que está acontecendo agora, é exatamente a mesma coisa do que eles estão falando de transição planetária. Da gente saindo de uma condição de um planeta de provas e expiações, onde as pessoas vibram como provas e expiações, pensam, têm atos, se comportam como provas e expiações, para um planeta de regeneração, onde o mal ele não vai estar completamente extinto, mas que a gente vai ter um planeta com melhores condições para que a gente se desenvolva no caminho da nossa evolução moral e espiritual.
Mas para isso, para que a transição planetária aconteça, que eles já comentavam lá na publicação do Livro dos Espíritos, e agora a gente sabe que a gente está na fase final, nos últimos anos da transição planetária, para entrar no primeiro ano de regeneração, mais ou menos no final da década de 50 desse século, a gente precisa mudar o nosso comportamento, mudar o nosso padrão vibratório, promover a nossa reforma íntima, porque não é o planeta globo terrestre que vai transitar de uma fase para outra, somos nós, somos os seres inteligentes que habitamos esse planeta, né? Então é preciso que a gente compreenda tudo isso, e mesmo porque o Livro dos Espíritos, ele é um repositório, né, dos ensinamentos dos espíritos. E aí a gente está falando das mensagens que estão nos livros dos espíritos, das instruções que estão de João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, né, entre outros. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para nos esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos, né? E que nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, os espíritos, além da revisão, né, dos próprios espíritos, porque eles escreveram ditando as mensagens para os médiuns, e depois, por meio dos médiuns, foram corrigindo essas mensagens, não que estivessem erradas, mas para que a gente tivesse uma melhor compreensão e entendesse essas mensagens de acordo com a nossa capacidade de decodificar essas mensagens, né? Então por isso que foi ditado e revisado. E assim, uma coisa que é importantíssima, que a gente precisa muito levar em consideração, é que pode ser que a gente não acredite. Pode ser que a gente duvide dos fenômenos, das psicografias, das mensagens e de tudo. Mas a gente não pode duvidar do seu conteúdo moral. Eu posso até duvidar, não é nem duvidar, eu não posso contestar o conteúdo moral. Eu posso duvidar que aquela mensagem foi psicografada, eu posso duvidar que aquilo foi ditado por um espírito, eu posso até duvidar de que exista vida após essa vida. Agora, quando a gente lê mensagens refletindo sobre o amor, sobre o nosso aprimoramento moral, a nossa elevação espiritual, nos dedicando por meio da caridade, do amor, com humildade e muita tolerância para cooperar no desenvolvimento do próximo, porque o próximo, ele é tão importante para todos nós, que nós já entendemos a máxima do Cristo, que é amar uns aos outros como a nós mesmos. Então a gente pode duvidar de tudo, mas do conteúdo moral não, porque faz muito sentido, ele é lógico, né? Ele tem lógica com o cristianismo. E ser espírita é ser cristão. É uma doutrina cristã, não é? Para que a gente continue, no número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra. Então não foram todos contemporâneos, né? Cada um foi reencarnando em diversas épocas, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Como, por exemplo, espíritos conhecidos como Santo Agostinho, quando a gente pega São Vicente de Paula, né? Quando a gente pega São Francisco, quando Platão, Sócrates, né? Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação moral é atestada pela natureza dos seus ensinamentos.
e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Entenda o seguinte, pode ser que a gente veja o nome de um espírito que deu uma instrução, passou uma mensagem que faz parte do livro dos espíritos e falou, mas é um nome tão desconhecido, eu não conheço, eu não sei quem é. Não é pela manifestação, e sim pelo conteúdo da mensagem que reconhecemos a hierarquia em termos espirituais daqueles que compõem a lista de espíritos autores do livro dos espíritos. Pode ser que a gente receba uma mensagem, que a gente leia uma mensagem, mas eu não conheço, eu não sei quem é. Mas pelo conteúdo moral a gente percebe o nível de elevação que esse espírito tem. É o que acontece quando nós recebemos uma psicografia de algum parente que já partiu para o plano espiritual, para a pátria espiritual, para um plano diferente do nosso, desse que estamos aqui. Como que a gente vai saber se aquela mensagem ela é verdadeira ou não? Tem uma série de questões, eu posso me balizar pela credibilidade do médium, né? Sua elevação moral, a maneira que ele pensa, se comporta, mas e confiar que aquilo é verdade, mas principalmente no conteúdo moral da mensagem. Principalmente no conteúdo moral. É no nível de ensinamentos, de questões importantes, e não questões frívolas ou sem qualquer relevância moral, que vão fazer com que a mensagem seja verdadeira ou não. É pelo seu conteúdo moral, né? E aí, e pra gente finalizar o episódio de hoje, né, que a gente termina toda a parte de introdução do Livro dos Espíritos, a gente está estudando hoje os prolegômenos, que é essa espécie de prefácio, vamos falar assim, do Livro dos Espíritos. Para finalizar o de hoje, vamos à mensagem recebida, né, para Allan Kardec, através de alguns médiuns, a respeito da responsabilidade e do tamanho da missão de trazer ao mundo o Livro dos Espíritos. Eu vou ler para vocês a mensagem que fala assim: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir toda a humanidade num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada, e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto espera, medita sobre eles, a fim de estares prontos quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalhador, do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tem quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos.
Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso, os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavra, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos que recebem comunicação dos espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras, que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, e ela chegarás ao fim, e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição sempre serão uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir do cego para fazer perceptível a luz. Esse é o nosso estudo de hoje. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana.